Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia, aquele programa que te traz sempre novidades. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, já é um pouco conhecido aqui do Grupo Novo Dia. Nós tivemos recentemente o lançamento do documentário falando sobre TEA. E agora eu tenho a felicidade de trazer aqui uma mãe atípica, mas que tem histórias para contar, tanto que ela acabou escrevendo um livro. Então, fique aí, acompanhe essa história, certeza que vai te prender, certeza que você vai querer saber um pouquinho mais. Bom, então agora eu vou apresentar a minha convidada de hoje, a Michele Gassman. Falei certo? Correto. Então tá bom. A Michele é mãe atípica, ela é engenheira, porém se aventurou e fez muito bem de ter se aventurado na escrita. Ela é escritora e ilustradora do Pinguim Azul. Mas o que vem a ser o Pinguim Azul? É o que a gente vai falar a partir de agora com a Michele. Michele, muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite para estar aqui, falar um pouquinho sobre esse livro. Eu que agradeço. Vamos lá. A gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui no ar, mas é legal a gente contar essa história, porque esse livro tem por trás da história do livro também uma história. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tem bastante história, né? Então, esse livro, ele vem de um final de um processo, né? Como eu te comentei, o meu filho, ele tem 8 anos de idade, né? O Miguel, e ele tem diagnóstico de TEA desde os 6. Mas as terapias e as intervenções, elas começaram muito antes disso, né? Ele, com 2 anos e meio, começou a frequentar fono, por atraso na fala, mas até então ele tinha o desenvolvimento completamente normal, né? Para a idade, só o atraso na fala que chamou a atenção e a gente foi investigar. Aí depois disso começou a sensibilidade alimentar, né? Alguns atrasos motores na coordenação motora fina, né? Que a gente foi percebendo e também acabou tendo que ter um acompanhamento com TO, né? E a gente foi acompanhando, né? Então, assim, existiam dúvidas, mais perguntas do que respostas. A gente sabia que tinha ali um atraso, não sabia muito bem qual era a causa. O nível 1 de autismo, que a gente fala, nível de suporte 1, ele costuma ser mais difícil de diagnosticar, né? Porque, às vezes, os sintomas são mais sutis e crianças pequenas é mais difícil de realmente você identificar. Não é assim, dificilmente na primeira consulta o médico vai já te dar um laudo e falar é autismo, né? Ele vai primeiro investigar, vai colocar em terapias, ver como que a criança responde para depois, quando tiver certeza, ele fechar o diagnóstico, né? Geralmente é assim que acontece. Então, nesse processo aí, a gente tinha aquela expectativa, né? Sabia que tinha alguma coisa, mas ao mesmo tempo tinha aquela esperança também de que fosse só um atraso de desenvolvimento e que com as terapias ele fosse acompanhar, né, o desenvolvimento normal, típico, né? Mas aí, quando veio a pandemia, que parou escola, parou terapia, parou tudo, aí que a gente começou realmente a ver que tinha algo mais, né? Então eu ficava mais com ele em casa, até então eu trabalhava fora, né? Eu trabalhei na indústria quase 20 anos, né? Como engenheira, consultora, e também na educação, né? Eu tinha uma escola. E aí eu comecei a observar mais, né? Ficar mais tempo com ele e ver, sentir ali na prática, no dia a dia, as dificuldades que ele tinha. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais. E me deparei com autismo, comecei a seguir especialistas, né, a conhecer melhor sobre o assunto. E aí eu comecei a me convencer, quanto mais eu pesquisava, mais eu tinha certeza. Falei, não, meu coração está dizendo que eu acho que é isso mesmo. Então eu comecei a me informar mais, né, a conhecer melhor sobre o assunto. E decidi durante a pandemia que eu teria que dar uma pausa na minha carreira. Então eu parei com tudo, sem prazo, porque eu falei: "Eu preciso dar atenção para meu filho, né, nesse momento eu não estou conseguindo ficar mais próxima dele, acompanhar nas terapias, estimular em casa". Ele tinha 4 aninhos, então eu pensei: "Ah, é agora ou nunca", né, eu tenho uma janela curta aí de tempo para fazer isso, para estimular, para acompanhar, para fazer o que tiver que ser feito. E então eu parei tudo. Então aí que eu falo que eu passei por 2 processos de luto, né, o luto do diagnóstico, que veio um pouquinho mais tarde, mas começou muito antes, nessa angústia, assim, de ver que seu filho está com dificuldade, que ele
tem alguma coisa, a gente não sabia o que era, né? Então aquela dúvida, será que é, será que não é? O que será? E também o profissional, porque eu sempre tive sonhos de ter uma carreira profissional, de ser bem-sucedida, nunca esteve nos meus planos parar de trabalhar, né. Mas você tinha que escolher, né, entre o meu filho e minha carreira, obviamente escolhi meu filho, então resolvi dar uma pausa. E aí foi um momento duro, assim, de aceitação minha mesmo, né, de, abrir mão dos meus sonhos, dos meus objetivos, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo, sem prazo para retorno, sem saber se algum dia eu ia voltar. Então, comecei, né, a acompanhá-lo mais, voltaram, graças a Deus, né, a pandemia começou a abrandar e voltou a questão do distanciamento seguro, mas ele já podia ir para a escola com todos os cuidados e as terapias também. E a gente via ele evoluindo, mas ainda não tinha uma resposta. E aí com a pandemia também atrapalhou muito, porque muitas crianças tiveram vários problemas de, atrasos no desenvolvimento, porque ficavam em casa, não tinha contato, né, na socialização, Tratamento foi interrompido. tratamento foi interrompido. Então a própria neurologista, quando a gente retornou, ela falou: "Olha, nesse momento eu não posso dar diagnóstico de nada, porque a quantidade de criança vindo com ansiedade, depressão, é muito grande, né, então a gente tem que levar em conta a situação da pandemia. Então isso aí também foi um complicador, assim. Mas seguimos, e aí quando ele completou 6 anos, ele finalmente teve o diagnóstico, eu também, até por conta das 2 situações, de estar em casa, né, e ter essa questão profissional para resolver comigo mesma, e do diagnóstico dele, eu comecei a fazer terapia, então foi muito bom para mim. E é uma coisa que eu sei que nem todas as mães atípicas conseguem fazer, mas a gente precisa muito desse suporte, né. São tantas coisas, não é só o filho, a terapia, o diagnóstico, não é só isso, né. É toda a nossa vida que acaba mudando, a gente muda os planos, muda o rumo, né, por conta disso. Então a terapia me ajudou muito. E aí eu comecei a fazer traduções esporádicas, né, então hoje eu faço algumas traduções, assim, em casa mesmo, né, que é uma coisa que me dá bastante prazer em fazer, e eu sempre gostei de escrever. Na verdade eu já tenho um livro que foi publicado em 2019, que eu escrevi em 2008, É sempre demorou assim, né? bastante. É. E eu sempre amei ler e escrever, mas nunca pensei na escrita como uma profissão, né, mais como um hobby do que como uma profissão. Mas enfim, depois do diagnóstico que a gente tirou aquele peso dos ombros, né, do não saber o que é, o que fazer, a gente tinha o norte. Então foi difícil ouvir o diagnóstico, mas ao mesmo tempo foi um alívio, né, porque a gente fala: "Bom, então é isso, né, a partir de agora eu tenho um direcionamento, eu sei o que que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que pesquisar, né, como estimular meu filho, e vamos fazer o que for possível, né, o melhor possível para ele". Bom, você contou agora o que é que deu origem à Uhum. sua vontade de escrever esse livro, mas imagino eu que deva ter um objetivo. Tem. Qual é? Então, primeiro eu escrevi para o meu filho, Ah, porque que lindo. ele sempre gostou de pinguins, né, então Certo. ele teve uma fase de hiperfoco, que os autistas têm muito isso do hiperfoco, né. Ele teve uma fase de hiperfoco em pinguins que ele mesmo falava: "Eu sou um pinguim, não sou um menino, eu sou um pinguim". É. Então eu queria escrever uma história para ele. Foi um desafio para mim em vários sentidos, porque eu nunca tinha escrito um livro infantil, né, um livro que 2 livros que eu já tinha escrito antes não eram infantis. Uhum. Mas eu queria fazer uma história para ele, porque ele adora livros, ama histórias, Que bom. então me deu vontade de falar: "Eu quero fazer uma historinha para ele, com um personagem que ele se identifique". Então a historinha do Pinguim Azul é um pinguim que ele é diferente dos outros, além de ser azul, né, fisicamente diferente, ele tem comportamentos diferentes, ele bate as asinhas quando tá feliz, ele pula bastante, ele não fala muito, ele não gosta de barulho alto e ele brinca de uma forma diferente. Ou seja, você descreveu que é uma criança que tem TEA. Exatamente. Maravilha. Que Eh, lindo isso, que bonito. e o que eu mostro, assim, eu tentei trazer de uma forma muito positiva. Ah, ele é assim, mas ele era muito contente, todo mundo adorava o jeitinho dele, mas alguns pinguins não entendiam muito bem, né, então ele era mal compreendido.
E aí, depois, ele vai conhecer amigos que vão conhecê-lo melhor. E todos vão aprender juntos, né? Então, eles vão ver que ele também tem coisas a ensinar. Ele vai aprender com os amigos também. E, enfim, tem um resultado positivo essa interação. Então, quando eu terminei de escrever, esse foi o primeiro desafio. Eu queria fazer uma história infantil. O segundo desafio era fazer em rimas. Eu queria que fosse em rimas. Eu nunca tinha escrito em rimas. Eu nunca fiz poesia. Mas eu consegui, então eu fiquei muito feliz. Aí quando eu terminei de escrever, eu pensei, agora eu preciso de alguém para fazer a ilustração, porque eu nunca fiz ilustração. Mas aí eu comecei a fazer e começou a sair, e saiu, e eu fiquei muito feliz. É uma ilustração simples, mas eu acho que captou exatamente, assim, o objetivo. Que é visualmente, ela não é aquela coisa que chama muito a atenção, ela é suave. Todas as cenas têm a ver com a história. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. E os desenhos não... Ó, ela é desenhista sim, viu? Só, ela é ilustradora sim. Desculpa, eu te interrompi. Imagina. Pode continuar. A sua ideia não era fazer tudo, mas no fim acabou que você ligou uma coisa na outra. Isso. E o meu filho adorou o resultado, né? Ele adorou a história. E eu gostei tanto que eu pensei, assim, essa história, ela é muito mais do que sobre autismo, porque ela não fala em diagnóstico. Então, eu não falo que era o pinguim autista que morava no... Não. É sobre um pinguim que é diferente. Então, eu percebi que, na verdade, é uma história sobre inclusão, né? Sobre você dar a chance de conhecer o diferente e aprender com ele. E aí me deu muita vontade de levar para mais pessoas. E aí eu comecei a fazer primeiro uma impressão totalmente independente, né? E depois a editora Goiabinha comprou a ideia e mudou um pouquinho só o formato, mas manteve o meu texto, as minhas ilustrações, né? E aí a gente fez esse livro, que teve o lançamento em junho, aqui em Jundiaí. E eu estou levando para as escolas agora. Então, já tive a oportunidade de apresentar em 2 escolas e foi uma experiência sensacional. Antes da gente falar dessa experiência, porque eu quero saber disso também, como é que foi qual foi a reação do Miguel quando você chegou com o livro? Aí ele ficou... Ele sabia que você estava escrevendo? Sabia. Era para ser uma surpresa, mas no processo de fazer as ilustrações, ele achou e eu tive que explicar do que se tratava, então ele já sabia. Então ele ficou super ansioso, queria ver o livro pronto, me deu ideias. Maravilhoso. Tem uma parte do livro que foi ideia dele. E, então ele até ajudou aí no processo, ele é cheio de ideias, ele tem muita imaginação, né? E ele ama escrever, né? Ele também inventa histórias, viu? Ele fala que vai publicar um livro logo, logo. Ah, tomara! Tomara! Então ele ficou super contente, tanto que ele quis dar de presente para os amigos no aniversário, foi a lembrancinha do aniversário, foi o livro do Pinguim Azul. Coisa linda! E não há presente melhor, na minha opinião, do que livro, né? O livro é maravilhoso, ele te leva a viajar, você ficando parado no mesmo lugar. E aí você levou essa experiência e o livro, tudo direitinho, para as escolas. Isso. E como é que foi? Porque hoje se fala muito, né, sobre inclusão, sobre TEA, mas você levar um produto feito em cima do tema para as crianças, qual foi a receptividade das crianças? Acho que até melhor do que eu esperava, assim. As crianças, elas têm uma capacidade de compreensão que é acima do esperado, né? Então, a apresentação que eu fiz foi para as crianças de 1º ao 3º ano, ou seja, 6 a 8 anos, que eu acho que é uma idade muito legal, porque elas estão começando a se encaixar ali em grupos, a realmente perceber as diferenças. Se você conversa com crianças pequenas, assim, menorzinhas, 3, 4 anos, tem um amiguinho diferente com síndrome de Down, por exemplo, que é uma característica física, né? Dificilmente elas vão notar que tem alguma coisa diferente. Elas não prestam atenção na diferença. Mas aí, a partir dos 6, 7, 8 anos, aí sim. Eu comecei a notar porque o meu filho, eu percebia que ele começou a se sentir diferente, aí por essa fase. Né? Então, ele trazia coisas assim que a gente ia, né, já começando a perceber que ele se sentia diferente. Então, eu achei que seria uma idade ótima. E realmente foi muito legal. Então, para essas crianças, como que eu fiz? Li o livro, né, mostrando as ilustrações, e depois a fazer perguntas, do tipo... lá no começo da história, por que os outros pinguins não brincavam com o pinguim azul?
E aí deixava elas responderem, né. Então é muito legal que elas adoram participar. "Ah, porque ele era assim, porque ele era assado, porque ele era diferente". "Ah, tá bom, mas diferente em quê?". Aí a gente vai conversar, o que que era diferente? "Ah, mas assim, a gente todo mundo é igual ou a gente é diferente?". Aí começa, assim, aquela discussão, né. No quê? Né, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência. "Ah, mas e se o amiguinho, por exemplo, não gosta de jogar futebol? O que que você faz? Pode escolher outra brincadeira? Como que a gente faz para não deixar ninguém de fora?". Então é um bate-papo, assim, né. E é muito legal, porque elas trazem muitas coisas. E elas associam começa a ampliar, né, então você começa a falar de autismo de comportamento, mas você pode ampliar esse assunto para todo tipo de diferenças, né. "Ah, porque o amiguinho usa óculos, e daí? Tudo bem, ele precisa, né, se eu tirar o óculos dele, ele enxerga? Não, então deixa ele usar o óculos". Tem um amiguinho que anda em cadeira de rodas, alguém pode, não ouvir, um outro que não fala, então cada um tem suas características, né. Sim. E a gente precisa, respeitar, porque que criança que não gosta de brincar? Eu vou deixar de brincar com um amigo só porque ele é um pouco diferente de mim? Não. Será que a gente não tem como, né, fazer com que todo mundo, possa brincar junto? Então é essa conversa e, assim, foi muito gostosa a experiência. Acabou criando um ambiente de debate, sem querer, Isso. né? E o que é legal. Com certeza. E uma coisa que depois me falaram, né, no caso a coordenadora de uma das escolas me falou assim, que tinha crianças, ali naquele meio que estão no espectro, mas às vezes os amigos não sabem ou ainda não se sente confortável, e ela percebe que aquilo faz ela se identificar e ela, né, se sentir que tá tudo bem, né, eu ser diferente. Então eu acho que é o processo de aceitação, tanto das crianças típicas, como da própria criança atípica, né, falar: "Sou diferente, mas tudo bem". E você começa a ver o seu objetivo lá no começo ser colocado em prática É, e tendo início, né? exatamente, porque acho que um dos maiores medos que a gente tem, né, em qualquer tipo de diagnóstico, né, será que meu filho vai conseguir ser aceito? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai sofrer bullying? Né, esse medo que a gente tem, assim, será que ele vai, enfim, vai conseguir ter um grupinho, né, vai conseguir se identificar, né, dentro daquele ambiente? Então eu acho que é um diálogo muito necessário. Certeza. Quanto tempo você levou para escrever o livro? Mais ou menos uns 4 meses entre escrever e ilustrar. Foi rápido, né? Acho Relativamente que sim. rápido. Você, disse que fez algumas pesquisas e conversou com alguns especialistas. Uhum. Algo em especial te chamou a atenção durante o período de produção do livro? Em que sentido? No sentido do tema em si, algo que você de repente aprendeu, que você não sabia, ou a reação dessa pessoa, desse profissional, quando você, mostrou a sua Uhum. intenção em escrever esse livro? O livro foi mais inspirado nas características do meu filho, né, ou Sim. seja, tem muitas crianças que vão ter outras características, não exatamente como está descrito, né. Então assim, além de tentar, de alguma forma, incluir, as características, que são muitas, né, são diversas, impossível você colocar tudo em um só, porque nenhum autista é igual ao outro. Mas a reação que eu senti, principalmente, assim, que me comoveu, foi das mães atípicas mesmo, para quem eu apresentei o livro. Porque mesmo aquelas que o filho às vezes tem um nível de suporte 2, nível 3, elas sentiam alguma coisa, de identificação, né. Uhum, E essa questão da inclusão, que é, acredito que uma das maiores preocupações que a gente tem, todas nós sentimos, né. uhum. Essa preocupação, acho que é realmente onde, realmente a gente tem uma identificação maior. É um tema que está em voga, mas mais do que isso, tem se feito muitas coisas para tentar, pelo menos, garantir alguns direitos, mas Uhum. nós estamos muito longe do que seria um mundo ideal para essas crianças. Na sua opinião, qual que é a grande dificuldade que seja a mãe ou até mesmo a criança enfrenta nesse mundo? São muitas, né, mas para citar as principais, assim, ó, a falta de rede de apoio,
Então, você tem muitas mães solo, que precisam, às vezes, trabalhar, porque é o único sustento, e, ao mesmo tempo, a criança tem necessidades que não são supridas pelo Sistema Único de Saúde. Então, as terapias direcionadas ao TEA, elas são muito caras. E a gente vê, inclusive, né, hoje se fala muito dos planos de saúde que estão se negando, que estão cancelando planos, porque eles acham, né, eles veem o autista como um paciente muito caro, porque precisa de terapias contínuas, não é algo que você vai resolver em 12 sessões, né? É algo que, às vezes, é por muitos anos. E, infelizmente, o governo também não supre essa necessidade. Então, a gente tem filas de espera, tanto em clínicas particulares, como muito mais, né, no sistema público. E aí você imagina, assim, o desespero de uma mãe que, às vezes, não tem condições de pagar. Às vezes, ela precisa trabalhar ou vive de ajuda do governo, de salário mínimo, né? Mal dá para sobreviver, imagine pagar uma terapia para o seu filho. E ela vê que o filho precisa, mas não tem aquele apoio. Eu acho que isso é a principal dificuldade, assim, que precisa mudar, né? Além disso, ainda existe, eu percebo que as pessoas têm muito mais conhecimento, mas ainda está longe, apesar de já ter melhorado muito, de existir inclusão de verdade, né? Então, a gente vê que as escolas não estão preparadas, a grande maioria. Algumas têm muita força de vontade, assim, querem e já estão caminhando né, na direção correta, mas a grande maioria não tem preparo. Às vezes não recebeu esse tipo de formação, não tem os meios e o conhecimento, né, para lidar com crianças especiais, não só com TEA, mas com outras condições também. E também eu vejo, assim, das pessoas, existe mais aceitação, mais conhecimento, mas também existe muito a questão, assim, que o autismo ele é uma característica que não se vê, né, é a deficiência oculta. Então, às vezes, eu vou, por exemplo, em algum lugar público com o meu filho com crachá, e aí ele tem direito à fila preferencial, e as pessoas olham torto, tipo, por quê, né? Não tem nada essa criança, você olhando assim, acha que não tem nada, né, mas não tá vivendo o dia a dia. E realmente tem necessidade, né? Mas existe também ainda esse um pouco de preconceito das pessoas. Esse olhar que não deveria existir da sociedade como um todo, né? É. O livro vem com, olha que gente, que gracinha, um pinguim. É isso mesmo? Vem junto? Pode vir junto ou não. Tá. Pode adquirir só o livro ou também o Só pinguinzinho. o pinguinzinho, o Miguel. Teremos uma edição 2? Uma continuidade dessa história? Você pensa nisso? Penso em tratar também uma próxima história da questão da aceitação dentro da família, que esse é um outro ponto muito interessante. Que a gente vê que às vezes os pais têm muita relutância em aceitar o diagnóstico, né? Então acaba privando a criança de ter um tratamento correto, porque às vezes não quer enxergar, né? E prefere fingir que tá tudo bem. Então eu tenho planos de fazer uma história voltada nesse aspecto, para abrir um pouquinho a mente, assim. É porque a criança, quando ela não é laudada, é um pouco mais complicado para ela, né? Para ela enquanto criança, Sem né? dúvida. Para os pais, por tabela, mas assim, Uhum. para ela em especial, né? Não, sem dúvida. É muito mais difícil porque às vezes a criança precisa de medicação, ela tem dificuldades que ela não consegue expressar, né? E às vezes falta ali uma terapia, uma ajuda, um psicólogo, a questão sensorial, né? Então, a seletividade alimentar, ela vem muito da questão sensorial. Então, a criança que não come, ou tem uma alimentação muito restrita, e às vezes tem o julgamento dos outros, às vezes da própria família, né? Porque deixa com fome que come. E não é assim que funciona, né? Isso é falta de educação. É falta de surra. É birra. É birra. Não é. Então, você não tem pulso firme. As pessoas acham que é a Falta de educação da tua parte. Exatamente, mas não tem nada a ver. É uma necessidade da criança, é um desenvolvimento diferenciado mesmo, né? Então, quando os pais não querem também aceitar e não procuram ajuda, é muito pior para a criança, porque ela fica sem ferramentas para desenvolver aquilo que ela precisa. Onde eu encontro o Pinguim Azul? Tem na Amazon,
Na livraria Leitura do Maxi Shopping, né? Tem também o livro físico. Ou diretamente comigo, pela rede social, por e-mail. Pode me chamar, mandar uma mensagem. Se quiser um livro com dedicatória. Ou se quiser adquirir o pinguinzinho. Pinguim. Aí é só comigo, por enquanto. Como é que você está nas redes sociais? @autora.michele. Michele com 2 L's e Y no final. E o seu sobrenome não consta, né, na Não. rede? É só, gente, Ficou mais fácil. confesso que fica mais fácil. Michele, quero muito agradecer, parabéns pela iniciativa. Você poderia ser uma mãe atípica, ponto final, não, mas você decidiu, por meio desse livro, ajudar a quem vive a mesma realidade que você, né? Você desenvolveu algo que é social, porque você fala para aquelas pessoas que vivenciam a mesma realidade que você. Então, parabéns mesmo. Gente, ficou aí, né, as formas e as maneiras de adquirirem o livro, O Pinguim Azul. Então é isso, agradeço mesmo de coração você ter vindo aqui para contar essa história pra gente. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Imagina, prazer foi meu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que pra gente fica aquela lição, né, de que crianças, adultos com TEA faz hoje parte da nossa realidade. Então, antes da gente julgar qualquer direito que eles tenham, que a gente consiga olhar com generosidade, né? Eu acho que é isso que é o importante. E quem ainda quiser saber um pouquinho mais ou acompanhar uma história bonitinha, aí ó, Pinguim Azul, tá? Esse giro tá terminando, eu volto logo mais com outro tema para você e eu te espero. Beijo, tchau!